eles vinham sem nenhum tipo de registro da África, porque lá na África eles não eram comprados. Eles eram sequestrados, eles eram retirados de lá à força, eles não vinham porque queriam, pessoal. Lá na África, na Angola, eles eram sequestrados, eles eram trazidos à força para aqui para o Brasil. Eles não vinham por porqueria, por bondade. Eles eram tirados à força, sequestrados, trazidos, entendeu? Então, foram muitos os, como é que se diz? Foram muitos os absurdos que eles passaram, entenderam? Foram muitas as coisas que eles passaram. Aí muitos vinham sem documento, sem nenhum tipo de registro. Aí chegavam aqui e eram batizados como Silva. Aí por isso que existe a quantidade enorme, muito grande do nome Silva no Brasil, entendeu? E em Portugal também, porque muitos senhores ricos de Portugal, pessoas economicamente falando de uma vida financeira boa, vinha para aqui para o Brasil e não diziam seu nome, eles trocavam de nome. Aí em vez de dizer o nome, dizia Silva. Eles colocavam o nome Silva no meio para tentar enganar, entendeu? Então, como é que eu posso dizer para vocês? É muita história por trás disso, muita coisa por trás disso, entendeu? Então eu só queria que vocês entendessem essa primeira parte da vinda dos negros para aqui para o Brasil. Como é que se deu a vida dos negros, a vinda dos negros para aqui para o Brasil, né? Que foi dentro do navio negreiro. Quando vocês ouvirem esse nome, navio negreiro, vocês já imaginam um navio péssimo, né? Um navio horrível, onde eles eram trazidos, onde os negros eram trazidos para o Brasil para serem escravos. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que vocês nunca digam que uma pessoa é escrava. Não. Uma pessoa, desculpa, que vocês digam que existe um negro escravo. Não. Eles eram pessoas negras, seres humanos como nós, que foram forçadas a serem escravos. Professor, mas como é que uma pessoa força a outra a ser uma coisa que não é? Pessoal, eles eram sequestrados. Eles eram retirados do seio da família deles, retirados dos seios das famílias deles, para poderem vir aqui para o Brasil. Entenderam? Então isso de serem retirados, né, de serem sequestrados, já reduzia a metade da coragem deles, né? Porque se eles eram retirados e sequestrados e jogados dentro do navio negreiro, eles já não tinham ninguém mais para defender eles. Então, ou eles trabalhavam sendo obrigados e não recebiam nenhum dinheiro por isso, ou eles tinham que morrer, eram mortos, né? Então é muito importante a gente entender essa primeira parte da história, porque vai servir muito para a gente futuramente nas atividades, nas aulas presenciais, que se Deus quiser a gente vai ter muita aula presencial ainda esse ano, né? E se Deus quiser, ou esse ano, ou se próximo ano eu continuar com vocês, que eu não sei, a gente fazer uma visita a um museu ou ao museu a céu aberto, que é o museu do Quilombo dos Palmares. E para a aula não ficar tão extensa assim, né, eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho a respeito do tráfico negreiro, né, como ocorreu o tráfico negreiro, que era o tráfico de pessoas forçadas, obrigadas a saírem do seu país de origem para trabalhar aqui no Brasil. Aqui, ó, eu tenho essa imagem que aqui é o navio, né? Aqui é o buraco para o porão do navio e aqui eles recebiam a comida
recebiam todos as coisas que eles precisavam, né? E aqueles viviam em condições sub-humanas, nus, né? Muitos deles nus, outros doentes, faziam xixi, defecavam, né? Porque defecar, pessoal, fazer xixi é uma condição humana, né? Então não tem como a gente segurar. Uma hora a gente vai ter que colocar para fora. Então, e eram muitos dias de viagem, 40 dias de viagem. E para vocês terem ideia, se saía, olha só, se saía 100 pessoas dentro do navio, só 40 chegavam vivas. As 60 morriam no meio do caminho. Às vezes de fome, doença, maus tratos. Por hoje é só, pessoal. Quiserem pesquisar um pouquinho mais, podem botar lá na internet o tráfico negreiro. Tem muito vídeo, tem muita coisa boa para ser lida, ok?